que a instituição também precisa se proteger desse tipo de atitude. Ministra, deixa eu começar perguntando justamente sobre a sessão de ontem no Senado Federal. Domingo, 1º de junho, 8h40 da manhã. Faz alguns dias que eu estou me preparando para analisar essa entrevista da Marina Silva no canal do Pedro Doria, feita em função dos ataques misóginos que ela recebeu no Senado. A minha preparação foi o seguinte: eu vejo a Marina não como uma radical defensora do meio ambiente, mas como alguém que está querendo fazer valer a lei que ela está acostumada, né? A lei sob a qual ela agiu no governo esse tempo todo, que é uma lei que está nos levando ao colapso, né? Eu estou aqui, olha, na frente do lago da hidrelétrica de Belo Monte, que não nos deixa mentir. Mas o que acontece é que o legislativo quer acabar até com essa precária lei que mal defende o meio ambiente, e a Marina está na luta contra o desmonte do licenciamento ambiental. Todo mundo fala do ataque misógino, mas ninguém fala da gravidade da BR, e a própria Marina já autorizou a pavimentação de trechos relevantes dessa obra. Então a Marina não é contra a obra, né? Aí, por que eu precisei, primeiro, antes de fazer essa análise, eu precisei mostrar como que o governo, de forma geral, tem uma postura destrutiva em relação ao meio ambiente, né? O PT, os representantes do governo no legislativo, a Casa Civil, e a gente fez isso lendo e depois analisando o artigo na Suma Uma, que fala das impressões digitais do governo Lula no PL da devastação ambiental, né? Então, colocado o contexto, agora vamos a Marina Silva. Como é que a senhora lê, do ponto de vista político, tá? Politicamente, qual foi o objetivo daquela sessão para o qual a senhora foi convidada? A impressão que eu tive como jornalista político foi o seguinte: aquela sessão existiu, em essência, para os senadores do Norte e do Centro-Oeste, principalmente para a turma que se percebe como da bancada do agro, que tem, ou pelo menos no agronegócio, seu principal negócio, seu principal objetivo, uma oportunidade de se mostrar, se apresentar para os seus eleitores xingando a senhora, fazendo pressão contra a senhora, tudo mais. Quer dizer, o objetivo me pareceu muito mais posar para as redes sociais, posar para a imprensa e aparecer para os seus eleitores numa posição de confronto do que se informar ou tentar influenciar as políticas no Ministério do Meio Ambiente. Tá correto, mas não foi aquela sessão. Isso aí vale para tudo, né? Tudo. Toda a ação do legislativo em relação à questão ambiental segue essa linha. Eles estão aí para jogar para a galera e queimar a Marina, queimar os ambientalistas, colocar a teoria da conspiração, negar o aquecimento global. É um show de horrores, sempre. Essa não foi diferente. A senhora faz avaliação similar ou a senhora acha que estava acontecendo algo diferente ali? Eu sabia que eu não ia tratar apenas do tema para o qual eu fui convidada, Pedro. O convite foi feito para que eu levasse explicações sobre a criação de uma unidade de conservação no estado do Amapá, que vai beneficiar 24 mil pessoas de comunidades, seja indígena ou pescadores tradicionais, em áreas que estavam dizendo que estavam sendo criadas agora para impedir petróleo na margem equatorial, na foz do Amazonas. E eu fui para lá levando as informações, mostrando que a suposta exploração de óleo que está
No caso da prospecção, ainda é em processo de licitação, vamos pronunciar sobre isso, mas tem 40 blocos que estão para ser leiloados. E eu mostrei que essas unidades de conservação, que são 4... Vocês estão vendo que a qualidade do som da Marina está muito ruim, está cortando tudo, né? Isso aí já está no vídeo original do meio. E principalmente a parte da Marina, né? Então acho que ela está num lugar com internet precária. Estão tratadas desde 2005. Desde 2005, Luísa. E eles disseram que isso tinha sido inventado agora, para inviabilizar a margem equatorial. E ao mostrar que uma delas, a mais próxima desses blocos, fica a 150 quilômetros. Depois vem uma com mais de 200 quilômetros e a última fica a mais de 400 quilômetros. Eu dei essa explicação e de que o processo vem desde 2005. Ele ficou paralisado em alguns governos, porque não tinham compromisso com essa agenda, como foi o caso do governo Temer, do governo Bolsonaro, mas no governo que tem o compromisso não só de dizer, mas de fazer. É claro que as equipes técnicas deram vazão a todos esses processos que estavam encalhados no ICMBio. Justamente, essa reserva marítima não afeta em nada o processo da exploração de petróleo. Aliás, viabiliza, porque o método da Marina é esse, né? Ali, olha, eu estou aqui na frente do Rio Xingu, antigo Rio Xingu, atual lago da hidrelétrica de Belo Monte, que não é mais lago, não é mais rio, né? A gente tem que chamar de lago. Rio corre, né? O lago tem outra dinâmica. E ali atravessando, a gente vê a BR-163, lembra da BR-163? A Marina que garantiu a pavimentação da BR, que deu licença para isso. E a estratégia dela é criar um monte de reserva, enquanto deixa a obra passar. Resolve? Não resolve. Melhora um pouco? Sim, melhora. Mas a gente continua arrumando pro colapso. Então, essa reserva marítima já é um preparatório para depois liberar a exploração de petróleo. É meio que para falar, olha, a gente liberou isso aqui, mas a gente tá reservando. E reserva marítima geralmente é uma coisa que não tem efeito prático quase nenhum. Por isso que o Brasil é campeão de demarcação de reserva marítima. E começamos a retomar as audiências públicas, já foram feitas mais de 60, porque é uma área com muitas pessoas e em distâncias muito grandes. E essas últimas, que eram 4 novas audiências para fechar o processo, iam acontecer há 15 dias atrás. Foi feito uma verdadeira grita com essa fake news de que uma coisa estava sendo inventada agora para inviabilizar, e aí as pessoas adoram bode expiatório, né? A Marina inventou agora, o IBAMA inventou agora uma unidade que vai inviabilizar o empreendimento. É uma manobra ambientalista. E eu fui lá para esclarecer. Quando eu mostrei que não era isso, aí veio uma outra pergunta. Mas essas áreas, o problema não é a distância, o problema é que não vai poder fazer um porto, não vai poder fazer um oleoduto. E eu mostrei que no próprio processo de criação da unidade já está prevista as edificações, porque é uma reserva extrativista, não é um parque com proteção integral. Desculpa, eu expliquei uma coisa errada. Não é uma reserva marítima, é uma reserva extrativista na borda ali, no litoral, para proteger aquele litoral que é ameaçado pela... Não são só grandes acidentes, não. Quando você tem a exploração de petróleo, você tem pequenos vazamentos que muitas vezes não são nem chamados de acidentes, ninguém fica sabendo, mas o óleo vai enchendo ali, vai degradando, né? Você vê que a Baía de Guanabara é cheia de óleo, né? Porque tem de tudo quando você faz uma exploração como essa. E aí seria uma forma de tentar proteger um pouco aquilo que a gente vai detonar forte depois. Menos uma reserva biológica, né? Mas, obviamente, que as pessoas não têm a obrigação de saber todos esses conceitos e modalidades. E aí começou uma avalanche de agressão. Então, eu sabia, eles não vão tratar apenas disso, já estou me preparando para dar respostas para outras questões. Inclusive, debateu o projeto que acaba com o licenciamento, que foi aprovado no Senado. Mas aí
a forma não vem na forma do debate. Porque o debate é possível, como vocês estavam dizendo. Mas, enfim, é assim mesmo que é a democracia. Veio na forma de um embate desigual, onde era atribuído a mim coisas que eu não dizia, desqualificações, tentativa de descaracterizar completamente as instituições ambientais, como se fossem ideológicas e não tivessem competência técnica, e, obviamente, que eu tentava responder e era cortada a minha palavra. Então, chegou um momento quando eu me senti duplamente desrespeitada pelo presidente, disse que eu tinha que me pôr no meu lugar, e o meu lugar é onde eu quiser, e eu escolhi proteger o meio ambiente, combater desigualdade, lutar para que não haja racismo, machismo, e que a gente possa ser próspero, mas sustentável. Esse é o escolha. E democráticos. E o senador, o outro, ainda que não me respeitava como ministra. Eu fui convidada como ministra. Como alguém faz alguém para desrespeitá-la? Isso não tem base legal, não tem base ética, não tem sequer bom senso. Mas eu sou uma pessoa do debate. E o que eu fiz no momento foi interpelar o senhor, dizendo para ele que se ele me pedisse desculpas, eu permaneceria na audiência, já que eu era convidada. Se não pedisse desculpas, eu ia me retirar. Ele disse que não ia pedir desculpas, ainda ficou jocante, perguntando se eu estava com medo, dizendo que eu estava provocando, eu fui agredir, dito que eu era que estava provocando, e eu me retirei. Eu me retirei, porque deixa eu dizer para ele, deveria pedir desculpas. Se ele não tendo pedido desculpas, eu me tornaria cúmplice das agressões que eu estava sofrendo. Obviamente, eu não fazer isso pela minha própria dignidade, pela dignidade de todas as mulheres. Você reparou que nessa longa fala da Marina Silva, cheia de falhas no som, ela fala na exploração de petróleo na Foz do Amazonas, né? Na verdade, a questão essencial ali, que é a emissão de carbono, o colapso climático, ela não fala. Ela fala das reservas que ela está criando ali na beira, que não vai atrapalhar a exploração. Ela fala do desrespeito que ela sofreu e do pedido de desculpas que ela gostaria de ter ouvido e não ouviu, né? E ela fala um bocado. E não tem nada sobre a BR. A BR, que foi o assunto, foi o estopim dos ataques que ela sofreu. Por quê? Porque o governo, ele pauta a oposição. E a oposição não fala da BR. Ninguém fala da BR. Tá proibido. Desculpa, deixa eu esclarecer. Quando eu falo oposição, eu não estou falando dos bolsonaristas, estou falando da oposição de esquerda, né? O pessoal de esquerda que está insatisfeito com a política ambiental do governo e critica o governo. Mesmo esse pessoal está pautado pelo governo, que só fala pela BR, que só fala sobre a exploração de petróleo e não fala mais da BR. Assim, nos últimos dias, por conta desse debate, a gente teve algumas observações ali do pessoal do Foro de Teresina e a Hora, né? Que é o outro lado do Foro de Teresina depois da separação, que eu espero analisar mais tarde. Mas o assunto da BR está completamente deixado de lado. E isso é proposital, porque a Marina está deixando passar a BR, né? Então a gente fica discutindo quanto que ela foi desrespeitada, quanto que ela não foi, se pediu desculpa, se não pediu. Enquanto isso, a estrada que vai levar o Arco do Desmatamento ao coração da Amazônia, né, que não pode ser construída, que não existe parque, não existe reserva no mundo que vai evitar que isso aí seja desastroso para a humanidade, esse assunto ninguém fala. Ministra, ontem... Talvez, Luísa. Ministra, a conexão, ela está picotando. A gente compreende a senhora, mas em alguns momentos algumas palavras se perdem. Será que seus assessores conseguem, de repente, desconectar e conectar novamente? Consegue. A gente vai tentar aqui, Pedro. Está ótimo, ministra. Muito obrigado. Aguardamos ansiosamente. As pessoas não têm a obrigação de saber, mas têm a obrigação de ouvir quem sabe, né, gente? É isso. Ainda mais no caso de uma ministra que foi convidada a prestar esse tipo de esclarecimento. A ministra contou, aliás, lembrou de um momento em que perguntaram se ela tinha medo. Me parece que a última coisa que ela teve ali foi medo, né? Pelo contrário. Gente, eu estou ouvindo isso aqui com vocês enquanto estou
arrancando capinha aqui do jardim. Por que ela teria medo, gente? Medo só de... Ela viu ali, inclusive, uma oportunidade de crescer politicamente, de ganhar apoio do Brasil inteiro. Por que ela teria medo? Medo daqueles senadores ali? Aquilo é um grande teatro, gente. Que medo! Ela pode ter tido medo lá quando estava junto com o Chico Mendes fazendo o empate das terras, mas daquilo para agora mudou muito a Marina. Ela não tem que ter medo, ela não tem motivo nenhum para ter medo de nada. Então o fato dela não ter tido medo também não é essa coisa toda. Se ela tivesse falado assim, não vai sair a BR, não vai sair, tá? Não dá, é impossível. Aí sim, ela teria medo de, no mínimo, perder o emprego, perderia. Mas ela não falou nada disso. Contrário. E é, na verdade, uma... Eu acho que para quem acompanha há algumas décadas a carreira da ministra, certamente é o meu caso e o caso da Marilis, você é muito jovem, né, Luísa? Então... Eu tenho algumas décadas também. Eu também sei disso. De medo não dá para acusá-la, né? Não dá. Marina deu autorização para a pavimentação da BR-163, para a construção das hidrelétricas do Madeira. Ela pavimentou o caminho para a licença de construção de Belo Monte. Gente, pessoal, não se iluda. Ela faz parte desse sistema. Não, eu acho, na verdade, que o que aconteceu ontem foi mais um episódio de tantos de agressão e violência que a ministra já passou. Isso não é de agora. De todos os lados ela enfrenta, inclusive, muitas vezes um fogo amigo. A gente sabe que isso acontece. Olha, ela não está falando de mim, mas ela está falando de gente como eu. Agora é fogo amigo se eu critico a Marina por fazer corpo mole contra as grandes obras destrutivas da Amazônia. Eu critico a Marina porque ela assinou a autorização de uma pavimentação do trecho Charles da BR-319. Aí se eu critico, agora é fogo amigo. Ministra Marina Silva, me falam aqui que a senhora já está conosco novamente. Sim, estamos aqui novamente. Tivemos aqui um problema técnico, você me ouve? A conexão está perfeita agora. Muito obrigado, ministra, pela paciência. Que bom, que bom. Eu estava ouvindo vocês. Tá ótimo. Eu estava trazendo um pouco para o nosso público alguns dos debates que estão acontecendo a respeito de política ambiental hoje. Luísa, você ia começar a fazer a sua pergunta. Sim. Na verdade, ministra, ontem, dentro das perguntas dos senadores, né, dessa tentativa também de jogar para a própria plateia, de falar sobre questões que não foram resolvidas antes, encontrar, como a senhora disse, muito bem, um bode expiatório, ficou evidente uma percepção dos parlamentares que já estava clara para a maior parte da população também, que eles enxergam qualquer tipo de cuidado e atenção com pautas ambientais como um estorvo, né, um obstáculo ao progresso. E esse tipo de parlamentar com esse pensamento é a maioria entre os eleitos ali na região norte, parte da região centro-oeste. Em relação ao agro, por exemplo, a bancada do agro parece ignorar que a emergência climática pode prejudicar as safras e pode causar prejuízos financeiros, inclusive, sem falar dos ambientais que parecem não atingi-los, né? Não sensibilizá-los de nenhuma maneira. Não é só do norte e de parte do sudeste, não. É uma praga. Isso aí tomou o Brasil inteiro. O sul também, o centro-oeste, o nordeste. E não é que os fazendeiros são burros, e eles sabem que vai dar para plantar soja aqui por alguns anos, e eles vão ganhar um monte de dinheiro e vão para o mercado financeiro, então eles não estão nem aí para o colapso climático. Eles estão falando que vai acontecer mesmo, deixa eu pelo menos ter dinheiro para sobreviver melhor com meus filhos e netos. E, de alguma maneira, esses parlamentares encontram eco na população porque eles estão lá, né? Eles estão no Senado, eles estão na Câmara, eles estão trabalhando para que não haja o que eles entendem como um retrocesso ou como um obstáculo, que é a proteção ambiental. Como a senhora acha que a gente pode conversar com essas pessoas, com a população do norte, do centro-oeste, que estão vivendo nessas áreas, que precisam de assistência, que precisam de estradas e que, ao mesmo tempo, precisam que isso seja feito com cuidado, com estudo? Ah, pronto. Então a população do norte precisa de estradas,
precisa de estradas. A gente precisa de um clima viável, a gente precisa não viver numa Amazônia pegando fogo, antes de tudo. A estrada, e essa coisa de fazer a estrada com cuidado não existe. Não existe essa possibilidade. Então, você vê que a premissa da conversa já está errada. Já está na pergunta. Tudo, como a senhora diz, né, não é um ministério que vai dizer para não fazer, mas sim estudar como fazer. Como é que a senhora vê esse problema no Brasil hoje, de parte da classe política que vê... Como assim? Não é para dizer para não fazer? Pode fazer tudo? Ah, tem só que dizer como fazer. Que loucura! Alguém quer roubar o teu fígado, né? Enfiar uma faca em você e roubar teu fígado. Então tem que dizer como fazer. Não, vai ter que ser numa sala de cirurgia, não vai poder pegar o fígado inteiro, vai ter que ter anestesia. Não, tem coisa que não pode fazer. O meio ambiente, a proteção ao meio ambiente como um obstáculo ao progresso. Muito obrigada, Luísa, porque você me dá a oportunidade de falar de algo que é muito importante para a agenda socioambiental brasileira. Há uma visão equivocada, como você disse, quando você faz o requerimento do cuidado, é lido e dito para a sociedade que você está sendo contra. Na verdade, uma parte é voltar para o início do século XX, ou para aqueles tempos em que não havia o expediente da licença ambiental. Quem não se lembra de Balbina? O grande impacto de uma hidrelétrica feita sem nenhum cuidado. Quem não se lembra do que era Cubatão? Uma cidade inteira com crianças nascendo deformadas, com pessoas com graves problemas. Sim, Marina, e quem não se lembra de Belo Monte? Você que não se lembra de Belo Monte. Vai ver os problemas lá na Volta Grande do Xingu, sabe? Então esse negócio de o licenciamento é só para dizer como vai ser, botar condicionantes. Outro dia o Carlos Mink, aquele ministro que assinou a licença de construção aqui, estava defendendo a BR-319, dizendo que em vez de fazer a rodovia, tinha que fazer uma ferrovia. Fazer uma ferrovia no lugar da rodovia. Olha que loucura. Você vê que você deixou aqui um cara que não sabe nada de Amazônia. Se você for fazer uma ferrovia naquele trajeto da rodovia, você já tem a rodovia feita. E aí a espinha de peixe vai acontecer de qualquer jeito. Gente, por favor, não vamos delirar. Tem coisa que não dá para ser feito. É isso, gente. Eu acho que eu já mostrei o meu ponto. Não vou seguir além daqui. Não tenho paciência para ouvir conversa de Pedro Doria com a Marina Silva. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.